Olá, pessoal. Às vezes, a resposta exata de uma pergunta pode fazer a pessoa cair em si, cair na real, enxergar a verdade. Pode fazer essa pessoa se situar em Cristo Jesus, ou seja, se firmar em Cristo Jesus, que é a pedra angular da sua vida, na qual ela tem que estar edificada. Assim, ela vai viver em Cristo Jesus, ensinando a doutrina dele e concordando com as suas sãs palavras, sem se desviar da verdade em tempo algum. Então, às vezes uma pergunta é necessário para que isso aconteça. Então, hoje, pensando nisso, eu formulei aqui algumas perguntas que estão baseadas em textos das Escrituras. São 15 perguntas aqui e eu vou fazer todas elas para que esse objetivo se cumpra em sua vida. Para que você, ao tentar responder essas perguntas, possa começar a enxergar a verdade, possa começar a conhecer coisas que até então você não conhecia. Porque às vezes você conhece só de ouvir falar, mas não profundamente, não com sinceridade ou com certeza e convicção. Então, quando alguém não entende certas coisas, ele é facilmente manipulado e levado ao redor por todo vento de doutrina, por homens que usam suas artimanhas para induzir pessoas ao erro, pessoas incautas, ingênuas e inocentes, coisa que em Cristo Jesus não pode existir. Em Cristo Jesus, nem você nem eu podemos ser incautos, ingênuos e inocentes. Pelo contrário, temos que ser sábios, prudentes, temos que ser sensatos, temos que ter raciocínio lógico, preciso e determinado. Temos que ter tudo isso para não sermos enganados por raciocínios falazes, por mentiras e por sofismas que são inventadas para que o objetivo de enganar pessoas aconteça por parte de quem usa esse tipo de coisa para assediar pessoas, para enganar, para fazer essas pessoas serem sua massa de manobra. Então, em Cristo Jesus não há espaço para isso. Porque quando ele deu, ou melhor, quando ele abriu o entendimento dos discípulos para que eles compreendessem as Escrituras, foi com esse objetivo. Porque era necessário que os discípulos compreendessem profundamente as Escrituras, para que eles não pudessem ser enganados por ninguém posteriormente. Porque depois que o Senhor Jesus abriu o entendimento deles para que eles compreendessem as Escrituras, o Senhor Jesus foi ao assunto aos céus e os deixou aqui como apóstolos, para que através deles a pregação do Evangelho, o ensino continuasse. É claro que o ensino que os apóstolos tinham que ensinar era totalmente baseado na doutrina de Cristo Jesus que eles receberam do próprio Senhor Jesus. Então, hoje no século XXI, é necessário sim que as pessoas entendam tudo a respeito de tudo. E a melhor forma de se entender tudo é procurando respostas para algumas questões que você tem que conhecer essas respostas para dar uma resposta satisfatória para aquele que lhe perguntou. Uma resposta sem dúvida, sem hesitar. Uma resposta séria que não tenha como ser refutada mais. É assim que tem que ser. Esse tem que ser o seu objetivo, assim como tem que ser o meu também. Então, é necessário sim, as perguntas são necessárias. E nas Escrituras, se você ler, existem muitos textos que terminam com ponto de interrogação. Ou seja, é uma pergunta. Pergunta feita para você e para mim, para que hoje, no século XXI, possamos responder. É necessário responder. Não podemos deixar essas perguntas sem respostas. E a resposta tem que partir de você e de mim. Isso é sério demais.
Então eu vou ler aqui essas 15 perguntas. Preste atenção que é você que vai ter que responder. Então, a primeira pergunta é: quem é o único que pode te batizar com o Espírito Santo e com fogo? A segunda pergunta é: quem é o pastor e bispo de sua alma, a quem você se converteu? A terceira pergunta é: quem é o único a quem você segue por lhe reconhecer a voz? Quem é o único a quem você segue porque ele reconhece a voz? A quarta pergunta é: quem é o apóstolo e sumo sacerdote da sua confissão, a quem você deve considerar? A quinta pergunta é: quem é aquele que tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés? A sexta pergunta é: quem é o único que não entrou em santuário feito por mãos? A sétima pergunta é: quem é aquele que disse: o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também? A oitava pergunta é: quem é aquele que sofreu em seu lugar, deixando exemplo para você seguir os passos dele? A nona pergunta é: quem é o único mediador entre Deus e os homens? A décima pergunta é: quem é aquele que disse: não podeis servir a Deus e a Mamon? A 11ª pergunta é: quem é aquele que é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas? A 12ª pergunta é: quem é o único que ensinou a sua doutrina como quem tem autoridade? A 13ª pergunta é: quem é o único que pode exercer a primazia na igreja, que é o seu corpo? A 14ª pergunta é: quem é aquele que disse: também vós deveis lavar os pés uns dos outros? E a 15ª pergunta, que é a última, é: quem é aquele que disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus? Então, essas foram as 15 perguntas que eu formulei aqui, baseadas em textos das Escrituras. Então, essas perguntas são sérias e importantes. Devem ser respondidas por quem as ouviu hoje. E eu espero que isso aconteça. Porque para cada uma dessas 15 perguntas, existem 15 respostas que você pode dar para si mesmo. Assim como eu também tenho que dar uma resposta para essas perguntas por mim mesmo. É a minha compreensão. A resposta é a minha compreensão. É aquilo que eu entendo como certo, segundo o que está escrito também. Porque a resposta que você tem que dar e que eu tenho que dar tem que estar de acordo com a verdade das Escrituras. Não pode ser uma resposta contrária ao que está nas Escrituras. Então, isso é sério demais, é relevante, é importante, é decisivo para você e para mim hoje, no século XXI, encontrarmos uma resposta certa e definitiva, uma resposta que dê resultado na sua e na minha vida, uma resposta que nos faça entender muitas coisas. É isso que tem que acontecer. Esse entendimento dado por essas respostas tem que fazer você e eu progredirmos, para que assim possamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus cada vez mais. Isso é importante. O Senhor Jesus quer pessoas assim. Ele nos chamou para isso, para termos esse entendimento, para termos conhecimento, para termos sabedoria, discernimento espiritual, para sabermos dar respostas certas para aqueles que nos perguntam. Isso é importante.
Não é brincadeira. É algo sério. E eu espero que você leve isso com seriedade, assim como eu também tenho que levar com seriedade. Então, é importante demais, pessoal. Eu espero que vocês reflitam sobre essas 15 perguntas, deem suas respostas para elas, assim como eu também vou procurar dar as minhas próprias respostas, para que assim, tanto você como eu, possamos adquirir conhecimento através das próprias respostas que nós vamos dar para essas perguntas. Com certeza isso vai nos fazer progredir e alcançar um nível mais alto de conhecimento. Nosso entendimento tem que ser aberto por essas perguntas. E principalmente, é claro, por causa das Escrituras. Porque temos que compreender as Escrituras como elas são. Isso é algo fundamental na vida de todo aquele que está em Cristo. Então eu espero que todos entendam isso. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. E eu espero que agora aconteça um progresso espiritual na sua vida e na minha vida também. Porque quanto mais estivermos nos aprofundando em conhecer a Cristo, em conhecer a Deus, e devemos fazer isso sempre, devemos prosseguir em conhecer a Deus e a Cristo sempre cada vez mais, profundamente. Então, fica aqui, temos que ter esse intuito em nossas vidas. Isso é bom demais, querer adquirir conhecimento de Deus e de Cristo Jesus através do Espírito da Verdade, que possa nos conduzir a toda a verdade. Então eu espero que isso aconteça tanto na sua vida como na minha vida. Eu espero isso sim, em nome do Senhor Jesus. Amém.